Boa tarde, boa noite, bom dia para aqueles que irão nos assistir posteriormente. Enfim, agradecemos a todos que estão aí nos assistindo, nos prestigiando agora no Facebook, a nossa live com a participação do professor Alexandre Triques, onde trataremos sobre esse tema de bastante relevância, que é sobre as atualidades do direito previdenciário brasileiro. É um mundo, uma gama muito forte de temas que poderão ser tratados, e nós selecionamos alguns aspectos aqui para o professor, com o seu conhecimento, nos brindar, então, com as suas palavras. O professor Alexandre Triques é advogado especializado no campo da Seguridade Social, mestre em Direito Previdenciário pela PUC de São Paulo, especialista em Direito Público também pela PUC do Rio Grande do Sul, professor e pesquisador na área do Direito Previdenciário e coordenador do G4 Atualização Previdenciária. Professor Alexandre Triques, é uma honra, uma grande satisfação tê-lo aqui hoje para conversarmos sobre esse tema tão importante. Também é uma honra pessoal por ter sido seu aluno, né, na Faculdade de Ciências de Osório, e hoje poder, então, conversar com o senhor trazer essa relevância que tem, essa exponência que o senhor tem nesse campo do direito, que é o direito previdenciário. Então, professor, satisfação, e a palavra está com o senhor. Tá ótimo, Carlos Eduardo, eu quero agradecer o convite, né, que foi formulado por ti. Eu imediatamente aceitei o convite, como te disse, né, já fazia algum tempo que nós não nos víamos, mesmo que dessa forma, né, porque é o que nos restou, né, agora com a pandemia, a gente está aprendendo a lidar de uma forma diferente, mas de fato bastante tempo que a gente não se via, não conversava, e eu também admiro muito o teu trabalho, tenho acompanhado as lives, tenho acompanhado toda a movimentação que tu tens feito aí, além, logicamente, do exercício da tua advocacia. Quero dar uma boa noite a todos que estão nos acompanhando também. Tenho certeza que pela tua ligação, né, com Osório, com Tramandaí, certamente terão amigos em comum, colegas da comunidade da região do Litoral Norte, de Osório, da Facus, né, da Senec Facus, no tempo que estive lá, professor. Obrigado, Carlos. Obrigado pelo convite. Fico à disposição para a gente bater um bom papo aí sobre esse tema que sempre está atual, né? Sempre tem coisa nova. Sempre a atualidade é o que brinda o direito previdenciário. E recentemente, depois um tema que será tratado aqui, o aspecto sobre a reforma da Previdência. Mas, professor, que eu lhe pergunto, assim, de antemão, muitos escutam sobre o direito previdenciário, outros labutam no direito previdenciário, outros tentam entender o direito previdenciário enquanto segurados, né, da Previdência Social, mas muitas vezes não sabem o seu histórico, né? Como que começou a ser tratado aqui no Brasil especificamente? Então, que eu lhe pergunto assim, de antemão, já para começarmos o nosso tema, o que nós teríamos como relevantes aspectos históricos do direito previdenciário no Brasil? Certo. Bom, para a gente compreender, e a tua pergunta é muito pertinente, qualquer debate envolvendo previdência, essa pergunta é pertinente, até para a gente entender o contexto atual, né? Porque ele faz parte de fato, como tu perfeitamente colocaste, faz parte de um percurso histórico, né? Então, a Previdência, na verdade, ela tem as suas origens no ramo privado, no ramo securitário, no ramo dos seguros. Começa a se falar em Previdência, mas até no sentido da palavra, né, de ser previdente, né? Então, se vai sair com uma embarcação, vai levar uma mercadoria da Europa até a América, por exemplo, no tempo das navegações, faz um seguro com um banco, com um empresário, com alguém que fizesse seguro na época, com uma companhia marítima, alguém que fizesse algo desse tipo, paga um valor, porque se ocorrer qualquer problema com a mercadoria, tu não precisa tirar do próprio bolso, né, o prejuízo para pagar as pessoas que te encarregaram de levar essa mercadoria. A Previdência, ela surge, por isso que ela é muito antiga, dentro dessa ideia de recolher hoje para ter amanhã.
de juntar hoje, de cuidar hoje, de gastar menos hoje para poder ter amanhã. Ela se torna algo relevante do ponto de vista do Estado, do ponto de vista dos países, a partir do final, né, do século XIX e início do século XX, aqui no Brasil especialmente, né, quando começa a se falar na ideia de um seguro social. O que seria o seguro social? Diferente daquele seguro clássico, onde nasce a Previdência, em que ele tinha uma relação entre quem está querendo contratar o seguro e a seguradora, digamos assim, ele passa a partir de agora a ter uma relação com o mundo do trabalho, né, porque o mundo passa a ser um mundo guiado pelo capitalismo e pelo mundo do trabalho, né, a partir ali da Revolução Industrial e tudo mais, e ele se torna social porque se entende que quem tem que pagar esse seguro agora não é apenas o empregado, é também o patrão que usufrui da mais-valia, usufrui do lucro, né, enquanto empresário, e também o Estado. O Estado também, que é o que a gente chama de tríplice forma de custeio. Então a gente passa a ter uma fórmula tríplice de se financiar a Previdência a partir do início do século XX. Né? Estado, patrão e o desconto também do salário do empregado. Né? Depois, Carlos, a gente avança todo o século XX, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, crise de 29, né? Quanta coisa aconteceu no plano da sociedade, né? Bom, só as duas guerras já é pano para manga, né? Para muito, né? O quanto impactou, né? Na nossa configuração atual enquanto pessoa, a própria dignidade da pessoa humana, né, é fruto, né, das guerras mundiais. E a Previdência foi evoluindo para uma ideia de proteção cada vez maior, até que a gente chega no Brasil, no maior marco, que foi em 88, com a Constituição, que a gente passa, inclusive, a não mais chamar de Previdência, a partir de agora é Seguridade Social, porque a Seguridade Social passa a ser um gênero que tem como espécie a Previdência, ao lado da assistência e da saúde. Eu diria, Carlos, para o público que está nos acompanhando, que 88 é o estágio mais avançado que a gente chegou no Brasil e no mundo. Claro que no mundo em outros períodos. No Brasil foi em 88. Mas a Seguridade Social é a ideia mais avançada que se tem de proteção social hoje, e é o que a gente vive hoje. Previdência para quem contribui e está trabalhando, assistência para aqueles que não estão trabalhando, estão em vulnerabilidade, estão em condição de risco social, e saúde, com a saúde universal, para toda a população. Então, mais ou menos é isso. Né? Se tu quiser chegar a algum outro ponto específico, eu fico à disposição para esclarecer. Mas isso é interessante porque entra dentro desse sistema tríplice que o senhor mencionou. Uma outra curiosidade que às vezes resta, até para as pessoas um pouco mais idosas, o pessoal mais antigo, diz assim, o INPS e o INSS, que essa era uma agência anterior ao INSS, né, anterior a 88. Qual seria a diferença principal entre hoje o que é o INSS e o que era nesse estágio anterior que o senhor mencionou? Justamente essa tríplice vertente, né, de atuação. Qual seria a principal diferença? Sim, o INSS foi uma empresa criada em 1990, por força da Seguridade Social. Né? Antes do INSS, nós tínhamos o INPS, que também era uma empresa, uma autarquia, né, voltada a gerir a Previdência. A diferença é que no tempo do INPS era o tempo anterior ao texto constitucional e o INSS posterior, então já dentro da ideia de Seguridade Social. Em matéria de autarquia, não mudou tanta coisa, porque, a bem da verdade, a pasta previdenciária ela se inseriu na Seguridade Social, mas ela não alterou grandes coisas com a Constituição, porque nós já tínhamos uma proteção avançada na época, já se tinha os benefícios de auxílios-doenças, aposentadoria por invalidez, salário maternidade, auxílio-reclusão, né? Então, a proteção previdenciária não muda muito. O que inova realmente é a assistência, que deixa de ser um favor ao vulnerável e passa a ser um direito do vulnerável. Se ele comprovar o preenchimento de que ele é uma pessoa que está em risco, o texto constitucional manda proteger, ele não pode ficar em risco.
e antes ele não tinha essa proteção. Antes ficava a cargo da Igreja Católica, ficava a cargo da Legião Brasileira de Assistência, eram órgãos assistencialistas mesmo, né? Agora não. Agora é um direito dele, preenchidos os requisitos. E a saúde foi a grande inovação, né? Porque ela se torna realmente universal e gratuita. E a grande discussão, Carlos, que se trava hoje, né, trazendo assim, fechando essa caminhada que eu tentei traçar contigo sobre a Previdência, a grande discussão que se vive hoje, aí mais de 30 anos após o advento do texto constitucional, é condições de pagar a política pública. Né? O que se discute hoje, né, no Brasil e no mundo, né, então, se os países têm condições de custear um plano tão ambicioso, tão audacioso de proteção social. Por exemplo, os Estados Unidos não têm um plano de seguridade social. E nos Estados Unidos, muitas pessoas moram nos carros, por exemplo, das ruas. Né? Agora mesmo com a Covid-19, como não se tem um sistema de saúde público, né, foi revogado pelo Trump, né, agora parece que vai voltar a ter algo parecido, então as pessoas tinham que pagar para fazer o exame da Covid. Então a discussão que se trata hoje é essa, aí tu tem duas correntes. Tu tem uma corrente que diz que o Estado tem que dar prioridade a isso, tem que abrir mão de algumas coisas, inclusive, para custear essa segurança social. E tu tem uma outra corrente que diz que não, que tu tens que, na verdade, reduzir o tamanho do Estado, desenvolver, investir em educação, para que não demande tanta proteção social. Que o indivíduo, individualmente, tenha condições, talvez, a plenitude social dele, a plenitude econômica dele, que é o debate que a gente vive hoje, né? Nós vivemos esse debate hoje no Brasil. Sim. E eu lembro que na época, até o senhor falava, e muito tempo depois, aliás, muito tempo depois não, essa discussão é bastante longa, mas em 2019, então, veio a malfadada reforma da Previdência. E eu lembro que o senhor debatia dizendo que, olha, não é por falta de capacidade financeira, na verdade, é a ausência de uma gestão equilibrada, uma gestão, né, realmente assim, eficaz. E aquilo eu sempre, né, guardei isso, e depois, em 2019, veio a reforma da Previdência. Traçando esse paralelo, tá? De fato, há esse estado de quebradeira, vamos dizer assim, né, da Previdência. A Previdência está quebrada, o país não tem condições de prover, né, tudo isso que pretende, como o senhor estava colocando, ou, de fato, é uma má gestão e é só uma falácia que é propagada? Perfeito. Primeiro, quero te dizer que fico muito feliz que tenha marcado esse aspecto nas nossas aulas na Senec Facus, Carlos, porque eu, na época, lembro bem, eu me esforcei muito, inclusive, levei um material para vocês, que mostrava o outro lado, que não era o discurso do governo, né? E eu, naquela ocasião, eu tinha muita preocupação em fazer com que essa reflexão fizesse parte de vocês, né? E eu achava que aquele era meu papel como professor ali naquele momento, né? E porque esse é um debate realmente muito difícil, né? Porque, como eu estava falando agora há pouco, né, envolve muito a questão ideológica também, né? A concepção que se quer para o Brasil. Né? Então, e isso tudo no Brasil, de forma específica, ficou muito difícil de ser tratado em razão das questões que ocorreram nos últimos anos. Né? Leia-se, né, os problemas todos envolvendo corrupção do governo lá do PT, independente do que se discuta sobre aquilo, a gente sabe, algumas coisas aconteceram, né, evidentemente. Pode ter ocorrido, né, excessos, e acho até que ocorreram excessos, nós estamos vendo, e a história vai nos mostrar isso tudo, mas, de fato, assim, ocorreram muitos casos de corrupção naquele período. Tivemos o impeachment de uma presidente que foi discutível, teve toda uma retórica, toda uma argumentação a respeito de um golpe, que nós não sabemos bem, né, ainda não se tem informações, é muito difícil opinar sobre esse assunto. E tudo isso, né, eu terminaria na prisão do deputado Daniel Silveira ontem, né? É fruto disso ainda, né? Porque, no fundo, tirando as questões
absurdas que ele tratava, como o AI-5, essas questões, no fundo ali tem essa questão ideológica muito forte. Estado mínimo versus Estado mais forte, né? Ali está em jogo, mesmo que nós talvez nem saibamos muito bem o que é isso, né? Muitos dos que falam sobre esse assunto não sabem muito bem o que é isso, ou até usufruem desse Estado, né? E aí é o mais interessante, né? O Estado grande que criticam, seus familiares usufruem, ou a própria pessoa usufrui da estrutura desse Estado. De fato, para ser bem objetivo, né, feita essa introdução, para ser bem objetivo na tua pergunta, nós temos sim condições de ter uma previdência, uma seguridade social plenamente viável. Com certeza nós temos condições de ter. Eu sou totalmente favorável à manutenção do sistema de seguridade social, que foi ameaçado com a reforma de 2019, porque o projeto original queria desconstitucionalizar a seguridade social, e aí ela poderia, num segundo momento, ser alterada por lei ordinária ou lei complementar. Não vingou a desconstitucionalização, então a Seguridade segue lá no título 8º, ela é uma garantia que a gente tem, né? E eu entendo que sim, a Seguridade Social ela não só precisa ser mantida, como precisa ser reafirmada, né? E temos condições de mantê-la. O que a gente precisa fazer é ajustar ela aos novos tempos, né? E isso está acontecendo. Né? Quantas mudanças não estão acontecendo? Por exemplo, né, os benefícios de auxílio-doença, que alguns anos atrás tinham data de cessação interminável. Né? A pessoa quebrava um braço e tinha que se afastar 3 meses da atividade como autônomo, pediu auxílio-doença, ganhava e ficava 20 anos recebendo esse auxílio-doença. Ficava encostada. Nem... Literalmente. Né? Literalmente. Claro, eu não concordo, não era culpa dele, né? Porque, sim, na verdade, ele é a parte mais fraca da relação, o sistema era ruim, né, Carlos? E hoje isso não existe mais, por exemplo. Né? Então, o sistema está sendo aprimorado. Eu acho que a gente tem que construir uma cultura, ainda mais agora com a pandemia, de fortalecimento da Seguridade Social. Jamais de abandono. Ela ainda segue sendo, ainda mais em países como o Brasil, onde nós temos milhões de pessoas em condições de pobreza, né, de necessidade. De pobreza extrema, às vezes até abaixo da linha da pobreza, né? Sem dúvida. O senhor pontuou rapidamente aí sobre a reforma, né? Então, o que eu lhe pergunto agora, essa reforma da Previdência, quais são os aspectos favoráveis ou menos ruins, vamos dizer assim, e os desfavoráveis de fato, né, com essa reforma? É aquilo que acontece, que a gente percebeu, e até aqueles que não são do ramo do direito conseguem perceber isso, houve um grande discurso na época sobre favoráveis e não favoráveis. Inclusive, na época, a União, o governo federal, propagou várias propagandas, né, vários comerciais publicitários, tentando explicar, tentando puxar, né, aquele entendimento, na verdade, é comprar a ideia. Mas, da parte do direito, parte jurídica, até para aqueles que, mesmo não sendo do ramo jurídico, vão conseguir entender. Esses pontos, os desfavoráveis e aqueles que a gente não pode classificar como bons, né, mas menos ruins. Como é que o senhor poderia classificar? Certo. Bom, um ponto favorável da reforma é um avanço que ela deu no que já está sendo avançado há alguns anos aqui no Brasil, que é a unificação do regime geral com o regime próprio, no que se refere às regras, né? As regras. Porque a discrepância das regras dos regimes próprios dos servidores públicos para o regime geral, ela historicamente sempre foi muito grande, né? Haja vista que o servidor público, por exemplo, se aposentava com o último salário, recebia o último salário, tinha todos os reajustes, né, que os seus colegas da ativa que seguiram trabalhando tiveram, eram alcançados os inativos, e até 1997 esse servidor sequer recolhia para a Previdência, né, não havia o recolhimento, quer dizer, não se tinha uma preocupação com o custeio. Sim. Bastava o ente municipal, estadual ou federal seguir pagando o salário. Isso vem de um tempo em que o Brasil era um país assim muito jovem.
E não se pensava muito na dificuldade de pagar esses benefícios quando essas pessoas fossem ficando muito velhas e vivendo mais, né? E eventualmente essas pessoas venham a falecer e deixam pensões por morte também por muito tempo mais, né? Então o sistema veio adequando e a emenda 103 de 2019, que foi a reforma, ela avança muito na União e traz um prazo para os estados e municípios, que já estão cumprindo. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, o prefeito já trouxe o projeto, né? O estado do Rio Grande do Sul já fez a reforma, alguns outros estados também. Então, essa unificação ela é muito importante. Sempre deixando claro, né, Carlos, que jamais eu guardo comigo qualquer discurso de culpar o servidor pelo problema, porque essa é a grande questão, né? Se o servidor não contribuía até 97, não era por culpa dele, era uma lógica histórica, como a gente viu agora há pouco, né? Mas, enquanto estudiosos do assunto, a gente tem que olhar hoje e pensar, bom, esse é um ponto importante. Sem contar que muitos municípios pequenos tinham dificuldade para pagar os seus benefícios. Então, os prefeitos não conheciam muito de previdência, não se cercavam de muita orientação, o ministério também não auxiliava muito. E na hora de pagar lá a enfermeira, a merendeira, o procurador do município, faltava dinheiro. Às vezes não tinha dinheiro no caixa, não tinha saldo em caixa para pagar, porque não tinha regras minimamente estruturadas assim para um sistema. Isso está mudando, já mudou, na verdade. Nós vamos ter um benefício muito importante no médio e longo prazo, em razão disso, principalmente servidores públicos, né? Um outro ponto positivo, né? Idade mínima. Precisávamos de idade mínima no sistema. Claro que a idade mínima ela vem junto com o meu primeiro ponto negativo, que é as regras de transição. Apesar de a idade mínima, na minha opinião, ser necessária, as pessoas estavam se aposentando com 46, 47, 48, não dá mais para se aposentar com essa idade hoje, porque o sistema não consegue pagar tanto tempo benefício. Eu entendo que a idade mínima foi importante, adequou o Brasil na normativa internacional, mas, por outro lado, as regras de transição aqui no Brasil são muito duras. Então, as pessoas, às vezes, que estão meses para adquirir o direito, elas acabam tendo que trabalhar mais 10 anos. Então, o Brasil teria que programar melhor as suas reformas, né? Porque a gente sabe que é uma utopia, porque elas normalmente acontecem a toque de caixa para mostrar para o mercado, para melhorar os fundamentos macroeconômicos, aquela coisa toda, né? Que a gente acompanha sempre. Então, 2 pontos positivos. Um ponto positivo, a adequação dos servidores com os seletistas e trabalhadores da iniciativa privada. Um ponto positivo, idade mínima. Então, são 2 positivos. Um negativo, regra de transição. Segundo negativo, para ficar 2-2, né? As aposentadorias especiais. Né? As aposentadorias especiais, na minha humilde visão, foi um erro o governo colocar a idade mínima. Não tem como colocar a idade mínima numa aposentadoria especial, porque o objetivo da aposentadoria especial é retirar o trabalhador do mercado de trabalho mais cedo, por ele trabalhar numa mina de carvão, por ele trabalhar numa UTI, por ele trabalhar como marmorista, cortando mármore, por ele trabalhar como vigilante armado no banco. Então, a lógica é a proteção à saúde. Prova disso que recentemente o STF decidiu um tema importante, que é o tema 709, dizendo que o trabalhador que se aposenta na especial tem que sair do ambiente de trabalho. Sim. Se ele continuar trabalhando, suspende o benefício. Por quê? Porque a proteção é a sua saúde. Mas e se esse trabalhador adquire o direito com 50 anos, na mina de carvão, e a idade mínima é 55? O que ele faz nesses 5 anos? Né? Então, eu entendo que a idade mínima é um aspecto assim, muito, muito negativo. Acho que pontuei 4 pontos importantes e centrais assim, da reforma. A mostrar que tem coisas ruins, Carlos, mas tem coisas boas. A gente precisa ter um olhar assim, lá para frente também. Porque, claro, se a gente for pensar na reforma de forma nua e crua, nenhuma reforma é boa, porque ela sempre vai retirar direitos, infelizmente. Então, a gente tem que fazer todo uma análise. E com relação à população mais vulnerável, né, que seria a parte de assistência social, aí, por exemplo, o benefício
o LOAS, né? Que ainda não são muitas pessoas que conhecem, às vezes, eu tenho benefício tal, eu acho que eu tenho direito a tal benefício. Com relação a esse benefício especificamente, né, desde que ele foi implementado para hoje, o senhor consegue perceber que ele abarca realmente aquela população que necessita, ele consegue atingir o seu fim, o seu objetivo, ou ainda está muito aquém disso? Então, o BPC, importante a gente dizer, ele ficou integralmente preservado, né? Que bom, né? Ele é considerado mundialmente um dos programas, um benefício, digamos assim, uma prestação, né? Eu prefiro falar prestação do que benefício, senão dá um ar assistencialista, e não é. Isso é muito importante, né? O BPC é considerado no mundo como um dos programas, uma das prestações mais refinadas para proteger pessoas em condições de vulnerabilidade. Ele é dividido em dois tipos: o idoso, a partir dos 65 anos de idade, seja homem ou mulher, ou o deficiente, né, que comprove deficiência. Além do idoso ou do deficiente comprovarem, né, a idade e a deficiência, ambos têm que comprovar a renda, né, per capita familiar não ultrapassar 1/4 do salário mínimo, né? Então esse é o critério. E aí tem uma série de regrinhas que a gente pode utilizar. Se tem uma pessoa que já recebe benefício na família de salário mínimo, não entra no cômputo. Se tem gasto com remédio ou tratamento que o SUS não cobre, dá para descontar dos gastos. Tem uma série de regras que a gente aplica. Hoje, a maioria delas já reconhecida, não só na jurisprudência, também na lei. Então, está tranquilo. Esse é um benefício, respondendo agora específico à tua pergunta, que ele cumpre, na minha visão, o seu papel. Claro que muitas pessoas não alcançam ele, né? Porque às vezes até não conseguem, se estão na extrema pobreza, não conseguem produzir o atestado, não conseguem, né, sequer fazer o pedido no INSS. Pessoas em situação de muita pobreza, muitas vezes têm dificuldade. Eu vejo isso no escritório, porque eu trabalho com esse benefício no escritório. Sim. E não raras vezes eu tenho que fazer tudo para o cliente. Eu tenho que fazer a identidade dele, porque ele não tem, né? Eu tenho que pagar a identidade para ele, eventualmente. Sim. Eu tenho que ajudar ele no Vale Transporte, para ele pegar o ônibus, para ir fazer a entrevista. Então, as pessoas muito vulneráveis não alcançam. As vulneráveis alcançam, né? Alcançam eles sim, mas é muito importante dizer que o BPC é apenas uma das políticas do Programa da Assistência Social, né? Que também é complementada pelo CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social. Depois tem também os outros centros para dependentes químicos, tem os próprios centros para acolhimento, para as pessoas dormirem quando estão sem casa, né? Que são ligados ao município também. Existe toda uma rede na assistência social que eu acho que precisa ser melhorada para dar um suporte ao BPC. BPC sozinho não consegue resolver todo o problema, na minha opinião. E isso também é bastante importante, porque, novamente, o senhor colocou, né, a diferença entre a assistência social e assistencialismo, né? E esses órgãos que existem, seja o CRAS ou o CRES, né, no âmbito dos municípios, às vezes o CRES, com o município que tem um pouco mais de condições, tem o CRES, né? O CRES faz, se não me falha a memória, ele faz o atendimento após a violação, né? Isso. Quando a pessoa já está na condição realmente o risco de vulnerabilidade. Isso. O CRAS antes, tenta evitar, né? Eu acho bastante interessante, porque, claro, nem todos os municípios têm, mas nos municípios que se tem, o que tu observa que, né, o que eu acho bem interessante é que observar no município como isso acontece, porque quando a gente está falando, assim, parece que é muito longe, mas não, é uma realidade que se vive diariamente, né? Eu imagino Porto Alegre, né, a quantidade desses centros de referência e como que eles devem atingir aquela parcela da população que necessita da atenção. E também a questão daqueles que não conseguem nem o mínimo, né, comprovar, porque faltam documentos, ou porque não conseguiu, de fato, comprovar que não tem renda. Olha, eu não tenho renda, né? Não tem como comprovar uma renda se eu não tenho renda, né? Então, assim, parece até
uma bobagem, mas não é uma bobagem, porque é uma coisa muito importante e só a pessoa que necessita daquilo sabe, né, a dificuldade que é muitas vezes conseguir. Professor, agora adentrando num outro ponto que acabou causando polêmica, estamos vivendo a pandemia ainda, e de março a setembro, pelo menos, houve um problema gigantesco com relação ao fechamento das agências do INSS. Né? No primeiro momento, em razão, evidentemente, do cuidado ali para a não transmissão do vírus e tudo mais, e no segundo momento, porque houve uma manifestação dos peritos dizendo, olha, não há condições sanitárias para atendimento das pessoas, enfim, não eram ofertadas essas condições. E nesse período nós observamos as pessoas tentando marcar ali, agendar suas perícias, não conseguiam, ou as perícias agendadas que eram reagendadas sem uma data específica, porque também não se sabia quando a agência ia reabrir. Como o senhor observou esse período todo? Houve agora uma mudança gradual? Como é que o senhor conseguiu observar tudo isso? Perfeito. Foi realmente um período muito difícil. O INSS ele foi testado ao extremo, eu acho, como nunca foi testado antes, né? Porque o INSS ele já vem há uns 4 anos sendo totalmente, se tornando totalmente digital, dentro dessa linha do governo federal, das ferramentas .gov, né? Então, né, as agências já estavam sendo substituídas pela plataforma, pela internet, o Meu INSS, por exemplo, o aplicativo Meu INSS, já vinha acontecendo em 2019 e início de 2020. Os advogados e dirigentes de sindicato já estão autorizados a obter uma senha para poder fazer também seus requerimentos todos de forma virtual. Então, o movimento nas agências já não era aquele movimento de outros tempos, né? E a Previdência já vinha com um projeto de fechamento das agências, de redução de custo, porque o sistema de atendimento do INSS sempre foi muito caro, porque eram muitas agências, era uma lógica lá de trás. Sim. Hoje o mundo mudou, né? Bom, mas enfim, o INSS não estava preparado para tanto, né? Chegou a pandemia, foi um horror, os requerimentos não estavam funcionando bem, o telefone 135 levava 60 minutos para atender. Eu cansei de ligar na pandemia, às vezes a gente tem que ligar, às vezes não resolve pela internet e tinha que desistir no meio, porque tinha que fazer um outro compromisso, né? Então, os primeiros meses foram muito difíceis. Mas aí o governo federal, no dia 2 de abril do ano passado, editou uma lei, que é a Lei 13.982, onde, né, o governo, nessa lei, trouxe a possibilidade do pedido do auxílio-doença de forma automática, dentro do valor de um salário mínimo, né? E ali colocou os requisitos, né? Tem que ter um atestado assinado pelo médico, o CID da doença, tem que ter o carimbo do médico e tem que ter uma estimativa de melhora. As pessoas começaram a protocolar, eu lembro da plataforma, cada segundo para nós era muito intenso, porque quem vive com isso todo dia, né, Carlos? Então, não colocava a plataforma e não entrava a plataforma para anexar o atestado, e dia mais dia, e oficia o INSS, e o presidente do INSS está na rádio, e foi uma loucura, né? Uma loucura, até que veio a plataforma. E aí o INSS começou a pagar. E aí, realmente, as pessoas apresentavam, estando o atestado formalmente correto, pagava salário mínimo, mas se a pessoa recebia mais de salário mínimo, não recebia. Ficava em haver, né? Ficava em haver para depois da pandemia. E muitas pessoas viveram, então, dessa forma, né? Paralelo aos auxílios emergenciais que estavam sendo pagos para aquelas pessoas que não tinham direito ao benefício. Aí é um outro contexto. E aí a Previdência começou a modernizar o sistema eletrônico. Criou a prova de vida por validação facial, onde a gente aproxima o rosto do celular e ela já reconhece que a pessoa está ali e faz a prova de vida, não precisa mais ir ao banco, né? Construiu sistemas de atualizações cadastrais, transformou muitos serviços que eram presenciais à distância, derrogou regras que eram históricas da autarquia, né? De, por exemplo, os documentos terem que ser autenticados, permitiu que pudessem ser anexados em cópia simples, até com foto do celular,
foi aceito. Então teve um aspecto positivo também, mesmo sabendo que esses aspectos positivos são à custa de muitos prejuízos sociais, pessoas que eventualmente não conseguiram, claro, não foi um momento fácil, até que essas medidas não foram, elas seguiram até o final, até o dia 30 de novembro do ano passado, quando foi anunciado, então, o retorno gradual das agências, né, e a volta da perícia, que está retornando, não retornou todas as agências, mas as perícias já estão funcionando agora no modo presencial, não é mais nesse modo de anexar atestado, né? E o governo está pagando via 135 para aqueles que deixaram de receber as diferenças do ano passado. Então a situação normalizou hoje, ela está assim, dentro do possível normalizada. Mas foi um ano muito difícil. Eu até estava comentando antes ali a respeito de uma homologação que foi feita pela STF, de um acordo entre o MPF e a própria INSS, para que, então, o INSS venha cumprir alguns prazos, algumas metas que não conseguia cumprir. Isso historicamente, né? O senhor acha que, dentro dessa perspectiva, o INSS conseguirá cumprir isso, ou ainda está muito longe de nós vermos uma solução para esses problemas apresentados? Perfeito. É bacana a tua pergunta, Carlos, pelo seguinte, paralelo a tudo isso que eu falei agora, na última fala, diante da tua pergunta, que envolve auxílio-doença, estamos tratando do auxílio-doença, né? Paralelo a isso, a Previdência já estava funcionando à distância nas aposentadorias, nas pensões, nos outros benefícios. Nós já estávamos requerendo à distância, mesmo antes da pandemia. O auxílio-doença, que por precisar da avaliação pericial, é que trouxe o maior transtorno. O problema é que, em razão dos esforços que a Previdência trouxe para essa questão do auxílio-doença, ficou pendente muitos pedidos de aposentadoria. Muitos pedidos de aposentadoria. Ao ponto que terminamos o ano passado encostando em 2 milhões de pedidos de benefícios na Previdência, sem análise. E aí foi amplamente noticiado, saiu nos jornais, o presidente do INSS queria tomar alguma medida, ele reconhecia que a situação estava insustentável, as pessoas estão esperando. Sim. E nesse meio tempo, num processo que tramitava no STF, o Ministério Público Federal propôs um acordo ao INSS de delimitar alguns prazos para a finalização desses processos. E esse acordo foi assinado e foi homologado pelo STF. Ele dilata os prazos que estão previstos em lei, que é 30 dias. A Previdência tem 30 dias para dar uma resposta. Só que ela leva 1 ano, 8 meses, 6 meses. Então, ali no acordo ficou definido para daqui a 6 meses, tem uma carência aí de 6 meses para a Previdência adequar o seu sistema, sim, novos prazos, que são maiores do que os 30 dias. Né? Mas há um compromisso por parte do INSS de cumprir. Então, se for cumprido o acordo, nós batemos palma. Maravilha, que demore um pouquinho mais, mas vai ser menos do que está demorando hoje. O problema é que o INSS nem sempre cumpre os acordos que assina, porque muda o contexto muitas vezes, muda a equipe, muda o governo. O meu medo é que não haja o cumprimento e essa situação possa piorar. Esse é meu único receio. E, na sua visão, o problema do INSS, de fato, é falta de pessoal ou é falta de estrutura? Porque, claro, a digitalização de muitos serviços poderia facilitar, talvez até facilite, mas igual não vai substituir o material humano para análise daqueles pedidos que são feitos lá. Então, o senhor acha que qual seria um principal, ou os problemas, né, que poderia ser identificado? Sem dúvida, humanos. E por detrás dos problemas humanos, também, digamos assim, eu não diria ideológico, né? Porque fica uma pecha, ideológico, não é ideológico. Por quê? Eu vou tentar explicar. Porque o que acontece? Hoje faltam servidores. Não falta, na minha visão, Carlos, tecnologia, tá? Eu não acho que o sistema esteja bom do ponto de vista tecnológico. Mas sabe quando a gente constata, observando e usando alguma coisa, que está indo
no caminho certo. Está fluindo. Está evoluindo, está evoluindo, não está como a gente planejou, mas está evoluindo. Sim. Então, a questão das ferramentas, a gente tem visto uma evolução. Está longe do ideal ainda, né? O ideal é que tenha uma atendente ali na hora, um robô na hora, né? Porque é aquela velha história. Eu não vou fazer senha para acessar o internet banking do banco apenas para olhar o quanto eu tenho no banco. Eu vou fazer porque eu quero transferir, eu quero comprar, eu quero aplicar. Sim. A mesma coisa aqui, não adianta ter o sistema do INSS só para ver quanto tempo de contribuição eu tenho. Eu quero requerer o benefício. Claro. Né? Total. Então, mas está evoluindo. Agora, no que se refere ao pessoal, a Previdência, nós tivemos muitas aposentadorias, mais da metade dos servidores hoje não estão presentes na autarquia e o governo não fez mais concurso, né? E alguns setores da Previdência, o governo está, digamos assim, agindo para a privatização. Por exemplo, a Dataprev. A Dataprev é o órgão responsável por fazer o sistema. Só que a Dataprev está sob ameaça de privatização do governo federal atual. Sim. Então, está um conflito, está um problema lá dentro. Os caras não estão conseguindo trabalhar bem. Então, existe falta de pessoal, mas também acho que existe, sim, falta de visão. Pô, nós vamos vender... Olha quantos imóveis o governo não vai vender com o fim das agências. Sim. Fez uma reforma que vai gerar milhões ou bilhões, né, ou quase trilhão de reais de economia, né, as reformas que estão ocorrendo. Reduziu o pessoal, está fazendo sistema eletrônico. Agora, não dá para tu não querer gastar nada com previdência, né? Tem que ter um investimento mínimo. Então, agora eu acho que é hora de a gente montar essa estrutura mínima. E isso demanda mais gente, sem dúvida. Bom, o senhor já colocou também a questão da diminuição dos benefícios, né? Houve aí algumas notícias foram veiculadas a respeito da diminuição dos benefícios concedidos pelo INSS em 2020 em relação a 2019. Uma das constatações que trazem é em razão da reforma da Previdência, da emenda 103, e também, posteriormente, o próprio período da pandemia. Mas aí eu lhe pergunto a respeito do auxílio emergencial, né, e a pandemia. O auxílio emergencial que foi criado com orçamento especial, né, visando aquele atendimento durante determinado período, enfim, depois foi prorrogado. Gostaria que o senhor pudesse nos explicar auxílio emergencial, né, a sua natureza, claro, auxílio, mas a natureza dentro desse contexto de assistência da própria a Seguridade Social, né, desse contexto, e como é que o senhor enxerga como ele foi concedido, né, as suas prorrogações, como foi tudo isso tratado dentro desse contexto que nós estamos inseridos. Lembrando que, além de toda essa discussão, se tem dinheiro ou não, também tem por trás uma ideologia, né, que a gente acaba não querendo comentar, mas sempre tem, né, permeando aí as discussões. Como é que o senhor encarou esse contexto da pandemia, o auxílio emergencial, né, e essa assistência social, assistência social durante esse período? Tá ótimo, Carlos. Eu sou um atento, curioso dos debates que ocorrem no mundo sobre a renda básica universal, que é aquele projeto que se defende no mundo todo, até o presidente do Facebook defendeu esses tempos, dizendo que nós teríamos que ter uma renda básica para toda a população, sim, como uma forma, digamos assim, de reduzirmos o risco de uma pobreza extrema, né? E aí se discute como se faria isso ou não. Então, quando ocorreu a pandemia em março, eu lembro disso aqui em casa, aquele pavor, né, cara, os primeiros dias a gente não sabia o que ia acontecer. Eu lembro que eu lembrei na hora da renda básica universal e pensei, não tem como, o governo tem que alcançar uma renda básica para essas pessoas, porque não tem como, quer dizer, as pessoas, como é que elas vão ficar em casa e não vão ter rendimentos, né? Então, eu até escrevi uma proposta na ocasião, eu não tenho ela aqui, teria que resgatar, lembrei até agora disso,
escrevi no Facebook uma proposta de renda básica minha, que eu fazia. Eu até brinquei ao ministro Paulo Guedes, brincando na publicação naquela ocasião, né? Um assunto sério, né? Mas, enfim, né? Coloquei ali como uma proposta mesmo, né? E eu acho que o governo fez muito bem, né, em fornecer o auxílio. Ele mostrou, eu acho que a estrutura social está preservada no Brasil, né? A gente verifica que existem pessoas nas esquinas, existem pessoas morando nas ruas, mas a estrutura social foi preservada e foi graças ao benefício. Não tenhamos dúvida disso. Claro que foi graças ao benefício. E quando eu digo estruturas sociais, é realmente a gente chegar a uma situação extrema, né? De ver realmente muitas pessoas na rua, né? Ou talvez convulsões, né? Conflitos. Nós não vimos, a situação social restou preservada nesse aspecto. Sim. Então, eu acho que o governo tem que auxiliar a população enquanto ela tiver que ficar em casa, né? Porque aquela história, muito vai, não, fique em casa. Aí eu vou para Balneário Camboriú, na cobertura, né? Convido lá um monte de gente famosa, ainda faço uma live em Camboriú e estou em casa, né? E com distanciamento, quer dizer, é muito fácil para nós, né, Carlos? E aqui eu digo, nós também é muito fácil ficar em casa. Agora, sim, o cidadão que está na informalidade, não tem como ele ficar em casa, né? Então, eu achei bom. Eu acho que o problema das fraudes é pequeníssimo, perto do restante. Se fizesse um benefício desse tamanho na Suíça, e a Suíça tivesse 209 milhões de habitantes, também teria problema com fraude. Isso é mundial, isso é do ser humano. Talvez nós tenhamos uma predisposição ao jeitinho, aconteça mais aqui, mas assim, eu acho que as fraudes, elas têm que ser apuradas, as pessoas têm que ser severamente responsabilizadas dentro do que prevê a lei para a prática desse problema. Agora, eu não posso achar que por causa das fraudes eu não vou renovar o benefício, vou renovar agora e vai ter fraude de novo, né? Não adianta, isso faz parte. Que bom que elas apareceram, sinal que também, né, tem um lado positivo, sinal que os órgãos, né, os tribunais de conta, conseguiram apurar, né, algumas fraudes. E eu acho que esse ano o governo tem que tentar, sim, como está anunciando, renovar esse auxílio emergencial, né? E parece que já vai haver uma modernização da questão, uma mudança na questão do Bolsa Família. O governo vai mexer aí nessa tríade de Bolsa Família, BPC e auxílio emergencial para tentar colocar isso dentro do orçamento, até onde eu li. Sim. Um cruzamento de dados também, né, para aqueles que eventualmente não precisam também deixarem de receber, ou não virem receber. É bastante interessante. E agora, passando desse ponto, como é que o senhor projeta, né? Eu sei que às vezes é difícil, como é a projeção, mas como é que o senhor projeta a parte da Seguridade Social para os próximos anos, aí, dentro dessas perspectivas de reformas, né, que aconteceram? Foi uma reforma muito drástica, né? Houve um apoio do Legislativo Federal nesse sentido, e por isso que passou, né, com algumas mudanças boas, como o senhor pontuou, outras nem tanto, né? Mas como é que o senhor projeta o futuro da Seguridade Social, assim, a curto e médio prazo? Não vou dizer nem longo prazo, né? A curto e médio prazo. Eu acho que o sistema que a gente tem hoje deve permanecer como está. Eu acho que, do ponto de vista de regras para receber os benefícios, não deve haver no curto e médio prazo mudanças mais. O Brasil agora se alinhou a várias normativas que ele não estava alinhado ainda. O Brasil era um dos poucos países no mundo que não tinha idade mínima para aposentadoria por tempo de contribuição e mantinha uma aposentadoria por idade de forma paralela, digamos assim. Agora ele unificou as duas, e mudou o nome, se chama aposentadoria programada, né, que cumpre o papel da idade e do tempo, e a normativa internacional já dizia há muito tempo que o valor do benefício deveria estar atrelado ao tempo que a pessoa está vinculada ao sistema. Então, veja que a reforma baixou o tempo para 15 anos. 15 anos eu me aposento, com 65 ou 62, se mulheres. Porém, é interessante eu ter mais tempo para o benefício ser maior.
Eu digo tudo isso, Carlos, dentro de uma ótica já conformada, tá? Conformada de um sistema público que vai ficar cada vez mais básico, né? Cada vez mais básico. A Previdência, ela vai ser, sim, o braço para cobrir salários baixos, talvez até 3, 4 salários mínimos, né? E deve haver um incremento, aí sim, acho que teremos mais reformas, deve haver um incremento da Previdência complementar. Fala-se com muita força no Brasil da fusão da Previdência complementar aberta com a fechada. Porque hoje nós temos a aberta, que aqui é fornecida pelos bancos, né? O Brasil Prev, Bradesco Vida, né? Tem muitas, e as fechadas ligadas às categorias, ao BPrev, né? O FUNPRESP nos servidores. Fala-se na unificação dos dois sistemas, isso deve acontecer, e uma maior dimensão da Previdência complementar. Isso está ocorrendo já, então o que eu estou falando não é o que eu espero. Eu gostaria de uma Previdência pública forte, né? Sim. Mas o mundo está caminhando para essa linha, né? Mais básica, o Estado custeando o básico e o privado aí à disposição, né? O que nem sempre é o ideal, né? Eu faço a ressalva. Pois é, aí que eu digo, vemos aí, acho que na década de 90, o senhor vai poder explicar melhor, o surgimento de algumas empresas que ofereciam a previdência privada, né, o complementar. E até tivemos alguns problemas com algumas empresas que acabaram quebrando, não sei se por uma gestão deficiente ou algo do tipo. O senhor consegue enxergar que tem essa possibilidade realmente da previdência privada vingar aqui, não nessas setorizações, né, mas da pessoa comum, assim, cidadã, eu vou optar por uma previdência privada e complementar para aquilo que eu já tenho, né, para o INSS, enfim. O senhor acha que, de fato, isso pode acontecer? Eu posso te dizer assim, eu não vejo outro órgão previdenciário mais eficaz do que o Estado, né? Então, assim, eu acho que a proteção básica, até o teto da Previdência, ela tem que ficar nas mãos do Estado, né? E sendo uma previdência pública e em regime de repartição simples, que é aquele sistema que quem está trabalhando está contribuindo e o dinheiro já imediatamente sai do caixa para pagar no próprio mês quem está recebendo o benefício. É um sistema de solidariedade entre as gerações. Eu não tenho nenhuma dúvida que esse sistema não pode ser revogado, e dentro dele, eu acho que ele tem que ser aprimorado o melhor possível, né? Eu acho que a previdência complementar ela tem que entrar a partir do teto, para quem recebe salários acima do teto. Esse ano o teto é em torno de R$ 6.100, R$ 6.200, se não me falha a memória, não lembro de cabeça, mas quem recebe mais, aí sim deve buscar a previdência complementar. Ela melhorou muito, Carlos, a previdência complementar. Ela melhorou muito no Brasil, principalmente a fechada. A fechada melhorou muito e ela vem concretizando muitos sonhos, ela vem concretizando muitas aposentadorias. Né? O problema é que sempre atrelada às grandes empresas estatais. Caixa Econômica, pela FUNCEF, Banco do Brasil, pela Previ, a Petrobras, pela Petros, e mesmo assim com dificuldade. Olha o Postales do Correios, né? Sim. Deu problema, né? Deu problema. Mas o que a gente precisa é avançar nas questões regulatórias e tentar popularizar um pouco mais a previdência complementar. Mas aí é que está a grande questão. Não é popularizar a previdência complementar naquelas pessoas que o ministro Paulo Guedes falou aquele dia lá no Congresso, quando ele foi chamado, né, para falar sobre a reforma. O cidadão que está aqui ganhando salário mínimo, não tem como. Então nós temos que ter uma proteção pública forte, né? E eu tenho receio, viu? Porque dependendo do governo, essa proteção pode ser reduzida a salário mínimo, né? E eu acho que não pode ser salário mínimo, ela tem que ter um teto razoável, né, protetivo. Mas está muito difícil, viu, Carlos? Está muito difícil porque o mercado, né, o discurso da racionalização dos gastos, a questão do equilíbrio fiscal, ela sempre acontece na área previdenciária sobre a ótica de reduzir o custo.
né? E nunca mudar o perfil do custo, mudar a fonte de custeio, porque depois nós temos aí, né, uma série de gastos, né, que se tem que talvez poderiam não se estar tendo mais, né, e está sendo redirecionado para a Previdência. Será que eu preciso, por exemplo, ter auxílios alimentação tão elevado para algumas categorias, né, de servidores públicos? Eu falo os elevados, né, acima de 50 mil reais por mês, que é comum no portal da transparência, né, para algumas autoridades. Será que eu preciso ter tanto deslocamento de ministro ao Distrito Federal, toda semana de avião, indo, voltando? Nós temos que repensar tudo isso, né? Mas eu temo muito pela Previdência Pública. Eu temo muito porque o mercado é avassalador. Ele não tem interesse no Estado custeando Previdência. Até porque os seus próprios interesses mercadológicos, e isso já causou bastante males para o país. E a gente sabe bastante. E depois, né, Carlos, quando acontecem as crises, o mercado some, né? Porque eu fico pensando, né? O mercado agora podia estar ajudando o Brasil no auxílio emergencial, né? O que custaria para os bancos, né? Que até cogitaram comprar vacinas, né? Num período ali que estava difícil para o governo fechar o primeiro contrato, e aí as farmacêuticas se negaram a vender para órgãos privados. Mas o que custaria para os bancos? O que custaria para algumas grandes empresas, de repente, estarem criando um fundo, auxiliando? Não. Quando aperta, é só o Estado que interessa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu concordo plenamente contigo. É muito sedutor o discurso, né, de desmanche. Mas quando a gente precisa, só o Estado está com a gente. Só ele lá, o Brasilzão. Bueno, então eu vou fazer uma pausa aqui, já está encaminhando para o final, mas vou fazer uma pausa para os comentários que tivemos aqui. Buenas, Martinias, Eduardo, meu pai assistindo, me prestigiando também, professor. Obrigado por estar nos assistindo. Um abraço. Elaine Brasil, grande paisana. Boa noite, Elaine. Obrigado por estar nos assistindo também. E a Paula Silveira Triques. Boa noite. Minha esposa. Boa noite, prazer, e agradeço por estar nos assistindo ao seu maridão e ao professor Alexandre, os dois numa pessoa só, né? Professor, agora mais um comentário, já de pronto. Professor, olha a Vanessa aí, ó. Doutora Vanessa. Legal, boa noite. Um abraço apertado na Vanessa. Grande amiga aí, e advogada também. Boa noite e obrigado por estar nos assistindo. Professor, agora para a gente ir encaminhando para o final, para o encerramento, algo que eu não lhe perguntei no início, mas eu não poderia deixar de lhe perguntar, como que o senhor acabou indo para esse ramo do direito previdenciário, né? Porque não se deve esconder que o senhor tem muito conhecimento da área, né? O senhor milita bastante na área e se preocupa com esses outros aspectos que acabam influenciando, a gente sabe bastante, acabam influenciando o direito. E o direito previdenciário, vide em 2019, como foi influenciado com essa emenda 103, né? Que o senhor bem referiu. Como é que o senhor acabou aderindo a esse ramo do direito, escolhendo esse ramo do direito, né? Se especializando nesse ramo do direito? Que bacana, Carlos. Primeiro, obrigado pelas considerações tuas aí com relação à minha pessoa, tá? Eu realmente gosto muito de previdência, gosto muito do assunto e me envolvi de uma forma muito expressiva, tanto pela minha militância como advogado, né, e palestrante também, né, e autor de algumas obras sobre o assunto, professor universitário na graduação, também na pós-graduação, no momento lá no G4, trabalhando aí esses novos tempos que a gente está trabalhando à distância. Mas eu vou te dizer, Carlos, que eu entro na área de uma forma muito natural, apesar de parecer que não, porque eu fui para a faculdade de Direito por causa dessa minha vontade realmente de tentar trabalhar o direito humano, né, os direitos humanos. Sempre foi algo que me encantou. Prova disso foi meu encantamento já de início com o direito penal,
que eu sei que é a tua área de atuação, né? Sim. Lida com a pessoa humana, lida com princípios que são muito caros ao direito previdenciário, como a liberdade, né? Aqui para nós, né? Eu sempre digo, quando converso com os criminalistas, que a prisão de vocês, para nós, é a fome, né? É a fome. A prisão está para vocês, criminalistas, como a fome está para nós, previdencialistas. E não muda muito, porque o cidadão que tem fome está preso também, né? Ele não consegue operacionalizar nada direito. Então, eu sempre tive esse viés, né? Então, na faculdade, eu não tive nenhuma influência de previdência, mas tinha esse lado mais sensível que eu tentava dar vazão. Quando eu me formei, eu trabalhava num escritório na área de direito empresarial. Até então não tinha tido sequer a disciplina de previdência. E eu vi um anúncio no jornal que estava contratando advogados, eu tinha recém pego a minha credencial da OAB, já tinha saído desse escritório empresarial, que estava contratando advogado para a área previdenciária, e eu fui lá fazer uma entrevista. E me aceitaram na entrevista, e eu comecei a trabalhar nesse escritório que ficava na frente de uma agência do INSS. Que era muito comum na época. Claro. Muito comum. Hoje não tem mais agência, uma só por cidade faz. Então, na época, era muito comum os advogados montarem o escritório, até para ter acesso às pessoas que estão ali, né? A minha chefe, na época, trabalhava muito isso, né? E ali eu comecei a conhecer esse mundo todo. Tanto o trabalho no INSS, que me encantou muito desde o início, quanto o trabalho no Poder Judiciário, que envolvia os processos, as teses, os grandes debates que até hoje acontecem dentro da área. E aí foi, cara, eu trabalhei um tempo nesse escritório, depois montei o meu, e estou aí até hoje, quase 20 anos já, trabalhando essa área da Previdência Social, que ainda guardo muito carinho, muito amor, apesar de tudo que acontece, né? Verdade. Eu costumo perguntar para o pessoal, a gente conversa aqui, algum ponto que tem lhe marcado durante a sua trajetória, né? Quase 20 anos aí de advocacia, e a docência também, né? Que o senhor também, a sua grande experiência. O que o senhor poderia dizer, assim, em linhas gerais, que lhe marcou nesse período, né, da advocacia, e que, assim, foi não digo um choque, não digo um baque, mas, assim, lhe fez refletir, né, até mesmo como uma experiência de vida? Teria alguma situação que o senhor teria passado, assim, talvez no início da carreira, talvez... Posso te contar algumas situações. Quero te dizer de antemão, e não vou usar ela, mas quero deixar registrado, que uma das situações que me transformou muito na minha carreira foi a experiência com vocês lá na Facos, né? Eu aprendi muito na Facos. E ver aquela turma toda pegando o ônibus cedo da tarde para se deslocar do Cará, Santo Antônio da Patrulha, para Mandaí, Cidreira, Pinhal, Quintão, Magistério, Capão da Canoa, para ir estudar, né? E em condições difíceis, muitos trabalhando. Eu percebia isso naquela ocasião, porque a gente percebe, a gente está ali na sala, a gente percebe. Aquilo me encantou muito. Quando teve a formatura da primeira turma, as histórias de vida, né? Lembro de um aluno meu, tu vai saber quem é, não vou falar o nome, que inclusive fazia aula à noite, durante o dia era pedreiro na construção civil. Sim. Né? Então, isso foi fantástico. Grande advogado hoje. Grande advogado. Acompanho ele também, a gente se encontra às vezes e tal. Mas eu vou te dizer uma coisa, Carlos, uma das coisas que mais me marcam na minha profissão hoje, está marcando ainda, portanto, tá? É o seguinte, Juizado Especial Federal. O Juizado Especial Federal foi construído em 2001 para recepcionar as ações de menor complexidade. Só que, diferente do Juizado Especial Estadual, o Juizado Especial Federal, a complexidade foi atrelado ao valor da causa, e não ao que está se discutindo no processo. Então, causas até 60 salários mínimos precisavam ser ajuizadas no Juizado Especial Federal. Lá na Justiça Estadual, nós tínhamos os juizados especiais, mas não tinham essa competência absoluta. Sim. Eu podia, numa ação de direito do consumidor, por exemplo, ou um voo
que deu overbooking, que eu vou processar a companhia aérea, eu podia escolher se eu queria entrar no juizado ou na justiça comum, e eu sabia bem a diferença. Né? Uma terminava num balcão, onde eu fazia um acordo e resolvia, ganhava menos. Na outra, eu trabalhava melhor, os pressupostos, né, da indenização e tudo mais. O juizado de 2001 não teve isso. Ele foi vendido como uma política para facilitar o acesso à justiça. Ele facilitou o acesso à justiça. Pela primeira vez, as pessoas mais pobres e mais humildes conseguiram acessar o Judiciário Federal, né, e buscar os seus direitos basicamente previdenciários, porque 95% das ações são previdenciárias no juizado. Só que, com o tempo, os entendimentos jurisprudenciais do juizado foram se distanciando da justiça comum. E nós passamos a ter o que temos hoje na justiça, duas competências tratando da mesma matéria, porém com entendimentos diferentes. E isso é algo que me marca muito, por quê? Porque isso me mostra que a justiça às vezes não é justa. E é algo que a advocacia vai nos mostrando, né, Carlos? A faculdade talvez não mostre, mas a advocacia vai mostrando. Então, se eu tenho um cidadão que ele trabalha na construção civil, por exemplo, se a causa dele for de 60 salários mínimos, ele perde a especial, não é insalubre. Se ele entrar na justiça comum, porque o salário dele é um pouquinho maior, ele ganha. O vigilante, a mesma coisa. Ele tem um caminho numa, um caminho noutra. Né? Então, o auxílio-doença também. Né? Então, ele tem um caminho no juizado e um caminho na justiça comum. Isso cronificou de uma maneira, ninguém faz nada, né? Porque ficou assim, pô, será que devemos acabar com o juizado? Mas será que a justiça comum daí não vai virar um juizado? Porque essas ações vão todas para lá? É um pepino. Quando eu falo isso, eu não culpo o judiciário, o legislador, nem ninguém. Né? Mas o juizado me mostrou que a justiça não é justa e a gente está vendo muitas pessoas ali precisando de direitos e tendo eles recusados de uma forma muito injusta. Então, é uma irresignação constante que eu trago. Tá? Não é um fato específico, como tu me pediu, mas que mexe constantemente comigo. Não, mas claro, evidentemente, né? E até porque muitas vezes é aquela sensação de impotência de explicar algo e às vezes não acontecer na prática. Ou acontecer de fato na prática que a gente não gostaria que acontecesse e acaba prejudicando o terceiro que, né, é submetido àquilo que necessita da prestação jurisdicional e muitas vezes ela é falha e bastante grosseira. Professor, eu tenho só a lhe agradecer, tá, por convite que o senhor aceitou de estar aqui hoje conversando aí 1h07, conversando sobre esses temas tão importantes e com certeza teriam outros tantos aspectos para serem tratados sobre o direito previdenciário, inclusive deixar para uma próxima oportunidade o seu artigo recentemente publicado, que teve várias outras republicações, né, em outros sites especializados e até não especializados, mas sobre o direito dos migrantes, dos refugiados, né, ao acesso à Seguridade Social aqui no Brasil. Então, é um assunto bastante interessante também e mostra que o senhor tem um amplo conhecimento da área e são assuntos muito perenes, né? O Brasil, quantos refugiados ou mesmo migrantes recebe e que às vezes a gente não tem nem conhecimento, né? São, às vezes, notícias muito esparsas e essas pessoas também têm direitos enquanto aqui, estando residindo no Brasil, também né, sendo amparados pelo Estado brasileiro. Então, tenho só a lhe agradecer pelo convite que o senhor aceitou, estar aqui hoje, conversando conosco durante esse período todo, e fica o convite já para uma próxima oportunidade de a gente conversar novamente sobre alguns aspectos relevantes aí do direito previdenciário brasileiro. Eu que agradeço, Carlos, eu que agradeço o teu convite, foi um prazer, como eu falei no início, a gente está aqui junto. Quero deixar um abraço a todos que assistiram a live, estão assistindo ou que irão assistir. Me coloco à disposição também pelas redes sociais, né, precisarem
eu estou sempre à disposição para a gente conversar. Foi um prazer enorme e quero também te parabenizar pelo teu trabalho, que acompanho desde o tempo da faculdade, né, toda a liderança que tu tinhas lá dentro da Facus, né, e todo o trabalho, a agitação cultural, questões tão importantes que eu tenho certeza que tu guardas dentro de ti, que eu desejo que tu sempre mantenha essa verve, porque eu acho que ela é muito importante, acho que tu tens essa liderança natural, e é muito bom, tá? Muito bom, fiquei muito feliz de ter participado aqui contigo, conta sempre comigo. Com certeza, professor. Acompanhe, então, o professor Alexandre Triques, o seu perfil no Instagram, @Alexandre Triques. Tem várias lives que o professor realiza lá, inclusive com o grupo G4, né, constantemente falando sobre temas atuais do direito previdenciário. E também peço que se inscrevam lá no canal do YouTube, Descomplica Direito, nos sigam nas redes sociais, lá no Instagram, Descomplica Direito 01, e também nosso podcast no Spotify, Descomplica Direito. Pessoal, ficamos por aqui hoje, agradecemos novamente por todos terem nos prestigiado e até uma próxima oportunidade. Até mais. Tchau, tchau.